Se você está procurando um monitor 4K bom, barato e confiável para edição de vídeo, foto ou até produção de conteúdo, esse aqui pode ser uma das melhores escolhas hoje no Brasil. E eu vou te explicar exatamente o porquê. Esse é o LG Ultrafine 27 US500-W. Eu paguei cerca de R$ 1.200 nele, o que já coloca ele numa faixa de custo-benefício muito forte. Hoje ele ainda aparece nessa linha de preço mais acessível dentro dos monitores 4K, sendo considerado uma opção de entrada bem competitiva nesse segmento. Na caixa ele vem com o básico, mas bem organizado e funcional. Você recebe um cabo HDMI branco, que combina com o acabamento traseiro do monitor, o que é um detalhe simples, mas ajuda bastante na estética do setup. Também vem a fonte de energia externa. Além disso, vem um suporte tipo pé, 3 parafusos e o manual. Conectividade. Na parte de conexões ele é bem direto ao ponto. 2 entradas HDMI e um DisplayPort, saída para fone de ouvido fonte externa. E um detalhe importante, ele não tem alto-falantes. Para quem usa headset ou caixa de som, não muda nada. Mas se você quer praticidade, pode fazer falta. Sobre o suporte, ele é dividido em 2 partes, a base que fica apoiada na mesa e a haste que conecta diretamente ao monitor e permite o ajuste de inclinação. A montagem é simples, 2 parafusos vão na parte de trás do monitor, fixando a haste, e um parafuso prende a base. Em poucos minutos já está tudo montado. O suporte é feito em plástico, mas tem um reforço em metal na base, que ajuda a distribuir melhor o peso e dá mais estabilidade no uso. No geral é um suporte simples, mas cumpre bem o papel. Construção e design. Começando pela construção, ele segue uma proposta bem minimalista, com bordas finas em 3 lados, o que deixa o setup mais limpo e com cara de setup profissional. É aquele tipo de monitor que já melhora visualmente a mesa. O suporte é simples, feito em plástico, não tem acabamento premium, mas cumpre bem o papel. É firme, estável e ocupa pouco espaço. O ponto aqui é que ele só tem ajuste de inclinação, não tem altura nem rotação. Por outro lado, ele tem suporte VESA 100%, então dá para resolver isso facilmente usando um braço articulado, o que inclusive melhora bastante a ergonomia. Tela e qualidade de imagem. Aqui é onde ele realmente se destaca. São 27 polegadas com resolução 4K, UHD 3840 por 2160, painel IPS, HDR10 e cerca de 90% de cobertura DCI-P3. Na prática isso significa cores mais vivas, boa fidelidade de cor ótima, nitidez, ângulos de visão amplos. Esse tipo de configuração é exatamente o que criadores precisam. Ele foi pensado para quem trabalha com imagem, edição de vídeo, fotografia, design e conteúdo digital. E sendo bem sincero, dentro dessa faixa de preço é difícil encontrar algo tão equilibrado em resolução mais qualidade de cor. Outro ponto importante são os tons de preto. Aqui o monitor apresenta um bom nível de profundidade, com pretos mais consistentes e menos lavados. Isso melhora bastante o contraste geral da imagem, trazendo mais impacto visual, principalmente em cenas mais escuras ou com iluminação mais dramática. Essa diferença fica bem evidente em edição de vídeo, por exemplo. Em softwares como o DaVinci Resolve, onde o controle de luz e sombra é fundamental, conseguir enxergar bem as áreas escuras sem perder detalhe faz toda a diferença no resultado final. Além disso, a transição entre cores e sombras é mais suave, evitando aquele efeito de bending, quando dá para ver faixas nas transições de cor. Isso contribui para uma imagem mais limpa, mais profissional e mais agradável de trabalhar por longos períodos. No geral, o monitor entrega um conjunto bem sólido, boa nitidez, cores confiáveis e pretos mais profundos, o que acaba sendo ideal tanto para consumo de conteúdo quanto para trabalhos mais exigentes de edição. Outro ponto que vale destacar é que praticamente não há efeito de blooming na imagem. Isso significa que em cenas com alto contraste, como fundos escuros com elementos claros, você não percebe aquele vazamento de luz ao redor dos objetos. Na prática, isso deixa a imagem muito mais limpa e precisa. Elementos claros como textos ou pontos de luz ficam bem definidos mesmo em fundos escuros, sem aquele halo esbranquiçado que pode atrapalhar tanto na visualização quanto na edição. Isso faz bastante diferença principalmente em trabalhos mais sensíveis dentro do DaVinci Resolve ou até no Adobe Premiere Pro, onde o controle de contraste e luz é essencial. Você consegue avaliar melhor os detalhes nas sombras e nas altas luzes, com muito mais precisão. No fim, a ausência quase total de blooming contribui diretamente para uma imagem mais fiel, com melhor separação entre luz e sombra, e um resultado visual muito mais profissional. Aplicativo LG Switch. Um ponto que muita gente não comenta, mas que faz diferença, é o LG Switch. O LG Switch é onde tudo fica mais prático.
Ele traz os controles do monitor direto para a tela do computador, facilitando muito o uso no dia a dia. Tudo aquilo que você faria pelo joystick do monitor, você faz aqui também, só que com a vantagem de usar o mouse de forma muito mais rápida, intuitiva e visual. Dentro do app você encontra os ajustes mais usados, como brilho, contraste e nitidez. Tudo fica acessível em poucos cliques, sem precisar navegar pelos menus básicos do monitor. Outra função bem útil são os modos de imagem já prontos. Dá para alternar facilmente entre cinema, efeito HDR, FPS, voltado para jogos e leitura. Isso ajuda a se adaptar à tela dependendo do que você estiver fazendo, de forma instantânea. Mas o grande destaque, na minha opinião, são os ajustes de cor. Aqui você tem muito mais liberdade para personalizar a imagem, principalmente com o controle de 6 cores. Dá para ajustar vermelho e sua saturação, verde e sua saturação, azul e amarelo, permitindo um nível de precisão muito maior. No fim, o LG Switch não é só um complemento. Ele acaba sendo a forma mais prática de controlar o monitor no dia a dia, trazendo mais agilidade, mais controle e muito mais precisão, cumpre bem o papel. Dentro do LG Switch, o modo de visão é uma das funções mais úteis para quem trabalha com várias janelas ao mesmo tempo. Ele permite dividir a tela em diferentes formatos, facilitando muito a organização do espaço. Você pode escolher entre vários tipos de divisão, como tela em 2 partes, 3 áreas, ou até layouts mais avançados com múltiplos blocos. Com isso, fica muito mais fácil manter tudo visível sem precisar ficar alternando entre abas o tempo todo. Basta arrastar as janelas para cada área definida, e o próprio sistema já encaixa automaticamente no espaço escolhido. Isso agiliza bastante o fluxo de trabalho, principalmente para quem edita, estuda ou trabalha com múltiplos programas abertos. No fim, esse modo de visão transforma a forma de usar o monitor, deixando tudo mais organizado, produtivo e visualmente limpo. Uso real, edição e produtividade. No dia a dia, a diferença do 4K é muito clara. A timeline fica mais espaçada, você enxerga mais detalhes. Quando a gente leva esse monitor para um uso mais profissional, como edição de vídeo e foto, ele realmente começa a mostrar o seu valor, principalmente trabalhando com softwares como o DaVinci Resolve e o Adobe Premiere Pro. A começar pelo espaço de tela, que faz muita diferença no fluxo de trabalho. No DaVinci Resolve, por exemplo, você consegue visualizar a timeline, o preview e ainda ter acesso às ferramentas de color grading, sem ficar alternando janelas o tempo todo. Isso deixa o processo muito mais fluido, principalmente na etapa de correção de cor. Já no Premiere, a organização dos painéis também se beneficia bastante. Você pode manter a timeline aberta, o monitor de preview em destaque e ainda trabalhar com efeitos, cortes e ajustes finos de forma simultânea, sem aquela sensação de tela apertada. Outro ponto importante é a fidelidade de cores. Para quem trabalha com foto e vídeo, isso é essencial. O monitor, combinado com os ajustes avançados de cor dentro do LG Switch, permite calibrar a imagem de forma mais precisa. Isso ajuda muito na hora de fazer correção de cor, garantindo que o resultado final fique mais próximo do que você realmente quer entregar. Comparação com o concorrente direto. Comparando com o Philips 278 e 1A. Os dois são 4K com painel IPS e proposta parecida. O Philips tem alto-falantes embutidos, o que pode ser um diferencial para uso geral, mas o LG se destaca na reprodução de cor, com maior foco em DCI-P3, o que é mais relevante para vídeo e produção de conteúdo. Já o Philips tende a ser mais voltado para uso geral e multimídia. Games, visão realista. Aqui vale ser direto, ele não é um monitor gamer, ele tem 60 Hz, então para jogos competitivos como FP, esse não é ideal. Mas para jogos casuais ou cinematográficos, ele entrega uma experiência muito boa. Em jogos como Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077, o 4K faz muita diferença na imersão, nos detalhes e na qualidade visual. Resumindo, não é para competitivo, mas é excelente para quem joga de vez em quando e valoriza a imagem. Pontos negativos. Nem tudo é perfeito. Não tem ajuste de altura. Ele não conta com uma alta taxa de atualização na tela. E também não possui speakers, ou seja, não tem alto-falantes integrados. Mas tudo isso faz sentido dentro da proposta dele. Conclusão. Se você quer um monitor para edição de vídeo, foto, design ou produtividade, o LG Ultrafine 27 US500-W é facilmente uma das melhores escolhas na faixa de preço. Ele entrega exatamente o que importa: resolução alta, boa cor e uma experiência sólida para trabalho. Agora, se a sua prioridade for som embutido, uso mais casual ou algo mais multimídia, o Philips pode ser uma escolha mais equilibrada. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like e me diz aqui nos comentários. Você usaria esse monitor para trabalhar ou para consumir conteúdo? Até a próxima e não esquece de se inscrever aqui no canal.
Estou sempre trazendo novidades, atualizações e melhorias do setup por aqui.